Excelentíssimo senhor senador Lindbergh Farias, digno presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, senhores senadores, senhoras senadoras, meu dileto relator, senador Vital do Rego, gostaria de fazer uma saudação especial a essas autoridades que se confundem também com o papel de amigos que prestigiam essa sabatina na manhã de hoje, já nominadas pelo presidente da comissão, ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, ministro Marco Aurélio Belize, também do Superior Tribunal de Justiça, conselheiros companheiros, conselheiro Emanuel Campelo, conselheira Gisela Gondim, conselheiro Fabiano Silveira, todos do CNJ, conselheiro Marcelo Nobre, também do CNJ, por 2 vezes conselheiro representando a Câmara dos Deputados, conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, meus fraternos amigos, Jarba Soares Júnior, de Minas Gerais, Leonardo Carvalho, do Ceará, Almino Afonso, do Mato Grosso. Eu gostaria, senhor presidente, também de fazer uma saudação efusiva especial ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, e, embora esteja momentaneamente ausente, ao ministro Francisco Falcão, que comigo partilhou inúmeras lutas no Conselho Nacional de Justiça. Antes de propriamente iniciar a minha exposição, eu não posso deixar de registrar a minha alegria de ser sabatinado pela 3ª vez em uma comissão permanente do Senado Federal. Fui sabatinado outras 2 vezes pela Comissão de Constituição e Justiça, quando fui indicado ao Conselho Nacional do Ministério Público por esta casa, e também quando fui indicado ao Conselho Nacional de Justiça, e agora venho à Comissão de Assuntos Econômicos para me submeter à arguição de Vossas Excelências, senhoras senadoras, senhores senadores, para ocupar o honroso cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Eu gostaria de dizer que, para alguém que conseguiu, pela via do concurso público, ingressar nos quadros técnicos de uma casa secular que tantos bons serviços prestou e tem prestado ao Brasil, ter recebido o apoiamento e a indicação de tantas lideranças e de mais de 50 senadores é um motivo de tocar a minha alma. Eu me sinto mais do que feliz, eu me sinto emocionado por estar aqui nesta manhã e peço que me deem o desconto devido por essa emoção. Eu gostaria, senador Vital, meu dileto relator, de começar a minha exposição fazendo uma brevíssima apresentação pessoal. Eu sou servidor público de carreira há mais de 15 anos. 5 deles eu passei no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em seguida, já há mais de 10 anos, também por concurso público, ingressei nos quadros do Senado Federal como consultor legislativo especializado em direito processual civil. Durante esses mais de 10 anos, o meu trabalho de consultor sempre enfatizou o atendimento isonômico a todos os senhores senadores e todas as senhoras senadoras, independentemente de partido, independentemente de coloração ideológica, porque o papel da consultoria legislativa é esse, é o de prestar assessoramento a todos os senadores indistintamente. E foi justamente esse aprendizado na consultoria legislativa que me fez absorver aquilo que eu classifico como um dos meus mais importantes conhecimentos. De fato, nada valeria os cursos que frequentei, mestrado, doutorado, se eu não tivesse aprendido aqui, com Vossas Excelências, que o diálogo é uma peça fundamental para os avanços institucionais. O diálogo, a tolerância, a alteridade, ouvir as razões do outro, talvez um pouco reforçado pela minha formação de processualista, em que o contraditório
é uma peça fundamental. Eu posso afirmar a todos os senhores que essa foi uma lição que carrego para todos os meus dias. E essas premissas que acabo de referir têm orientado o meu agir nas 3 mais importantes missões que essa casa me confiou e que eu já mencionei. Primeiro, ser consultor geral legislativo do Senado Federal, responsável por dirigir um órgão técnico altamente qualificado. Depois, representar a cidadania brasileira no Conselho Nacional do Ministério Público e, por fim, no Conselho Nacional de Justiça. Nessas funções, eu exercitei esse aprendizado que tive aqui com Vossas Excelências, justamente praticando diálogo e entendimento como ferramentas para atingir esses avanços institucionais que já mencionei. Sem transigir com minhas convicções éticas, jamais transigir, mas sempre entendendo que as minhas posições podem sim ser infirmadas por bons argumentos em sentido contrário. Um outro ponto que considero importante deixar bastante bem registrado aqui para Vossas Excelências é que, ao longo da minha trajetória profissional, eu jamais aceitei a sina de ser um burocrata enclausurado, encastelado em convicções teóricas que não têm aderência com a vida prática. Porque justamente aqui, com os mandatários do povo, que têm mandato periodicamente renovado, nós aprendemos a captar, eu pelo menos me esforço para aprender a captar os anseios da sociedade e pude traduzir isso em ações como as que adotei no Conselho Nacional de Justiça, quando, num momento de grande sintonia com o senador Pedro Táxi, apresentei e foi aprovado por unanimidade do CNJ uma resolução que exige a ficha limpa para o exercício de todos os cargos em comissão e todas as funções comissionadas no âmbito do Judiciário. E falo de sintonia com o senador Pedro Táxi porque Sua Excelência apresentou uma PEC. Claro que o CNJ não poderia dar ordens para toda a administração pública, uma emenda constitucional pode, mas o senador Pedro Táxi teve essa feliz iniciativa de propor uma emenda constitucional que estenda os critérios de ficha limpa para todos os cargos comissionados em toda a administração pública brasileira, seja no plano federal, seja no plano estadual, seja no plano municipal. Eu, modestamente, fiz o mesmo no âmbito do Poder Judiciário e posso afirmar hoje que o Poder Judiciário é um poder absolutamente infenso à existência de pessoas com biografia não recomendada. E talvez, senador Ivo Cassol, tenha sido esse exercício cotidiano que faço a razão de ter conseguido obter o apoio que, à primeira vista, pode parecer contraditório, da maior entidade nacional que congrega advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a maior entidade nacional que congrega membros do Ministério Público, a CONAMP. A CONAMP reúne 16 mil promotores e procuradores de todo o Brasil e mandou uma carta a todos os senhores senadores manifestando o apoio em razão de conhecer o meu trabalho pelo momento que vivi no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, como eu disse, essa contradição, esse paradoxo é apenas aparente, porque as duas instituições elas se igualam na defesa dos valores republicanos que a nossa Constituição prevê. Eu gostaria, senhores senadores, de também mencionar a minha compreensão a respeito desses cargos que têm como iniciativa as casas do Congresso Nacional. E aí eu me refiro aos cargos de conselheiro dos dois conselhos, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e de ministro do Tribunal de Contas da União. O Constituinte é sábio. O Constituinte não outorga ao Congresso Nacional competência para indicar membros por acaso.
O que o Constituinte deseja é que, no momento de indicar pessoas para ocupar cargos de alta envergadura na estrutura governamental, que essas pessoas tenham capacidade de perceber as demandas sociais. E, sem dúvida alguma, os mandatários do povo são pessoas altamente legitimadas e capacitadas a buscar essa inspiração. De modo que eu sempre valorizei os canais consagrados pela democracia representativa. Não porque eu não valorize a democracia direta, os métodos de democracia direta, mas porque eu acho que o mundo civilizado consagra e funciona bem em todo o mundo esses canais mais sólidos de democracia representativa. E partindo desse ponto, eu gostaria de destacar que nos mais de 25 anos de estabilidade democrática que a Constituição de 88 permitiu ao Brasil, nós temos observado um processo contínuo de aperfeiçoamento das instituições públicas e também a organização da sociedade civil. Esse fortalecimento das instituições, no meu modo de ver, é uma prova cabal de que o Brasil está definitiva e irreversivelmente inscrito no rol das nações que atingiram um elevadíssimo patamar civilizatório. São justamente instituições fortes e consolidadas e em pleno funcionamento, e não homens ou mulheres voluntaristas, por mais valorosos que sejam, que garantem os avanços e que freiam os retrocessos. E aí é nessa perspectiva que eu enxergo o trabalho que vem sendo feito ao longo de muitos anos, mas reforçado a partir de 88 pelo Tribunal de Contas da União, que, não obstante algumas críticas merecidas, tem um rol de serviços e de acertos muito maior do que o de erros. No meu modo de ver, o TCU tem corretamente investido numa fórmula que eu, particularmente, sempre entendi correta, que é apostar numa atuação mais resolutiva, sem, evidentemente, abrir mão da sua tarefa, da sua atuação repressiva. Eu digo que essa é uma convicção, mas mais do que convicção, foi uma prática que exercitei quando estava no Conselho Nacional do Ministério Público e que não perdia uma oportunidade de dizer aos promotores e procuradores do Brasil que quando o Ministério Público, sem tentar previamente resolver um problema pelas vias que a lei assegura, como termo de ajustamento de conduta, recomendações, quando o Ministério Público propõe diretamente uma ação civil pública, na verdade, ele deixa de ser um agente resolutivo e terceiriza a solução do problema para o Poder Judiciário. Eu penso que esse mesmo raciocínio vale para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União precisa aprofundar ainda mais o seu diálogo com a sociedade, o seu diálogo com os gestores públicos, para, a partir daí, conhecendo a realidade local, sabendo que o Brasil contém inúmeros Brasis, que a capacidade de investimento em técnicos que o município de São Paulo tem é diferente da capacidade que o município de Irecê, na Bahia, tem, e que, por isso, o rigor com que se examinam formalidades na prestação de contas de um prefeito que não tem condições de ter um assessoramento adequado, tem que levar esse aspecto em consideração quando se compara, por exemplo, com uma cidade grande, uma grande capital, de modo que essa tendência eu defendo que seja aprofundada, que o Ministério Público invista ainda mais em métodos resolutivos, em vez de reforçar ou não necessariamente apenas reforçando os métodos repressivos. Eu reconheço na atuação do Tribunal de Contas da União um papel fundamental na profissionalização da administração pública brasileira.
porque tem sido também pelo agir do TCU que os gestores públicos vêm se dando conta da necessidade de profissionalização, de transparência, de regras de accountability, de melhorar a governança pública. E isso, sem dúvida alguma, pressupõe uma indução que vem dos órgãos de controle, não só do TCU, mas como na minha sabatina estou falando de Tribunal de Contas da União, é importante reconhecer esse mérito do tribunal. É certo que o TCU, assim como todos os outros órgãos de controle, não tem condições materiais de fiscalizar com profundidade toda a gama de atribuições que a Constituição lhe atribuiu. É óbvio, ou se faz tudo com pouca profundidade, ou se escolhe o que é mais importante e aí sim se faz uma fiscalização profunda, uma fiscalização que possa ter um caráter proativo. E aí eu tenho que destacar que o TCU já tem feito isso, mas é necessário acertar nos critérios, reforçar a transparência desses critérios de relevância, de risco e de materialidade na eleição daquilo que é o prioritário na fiscalização daquela Corte de Contas. E eu também gostaria de ressaltar que mais importante do que tentar acobertar ou tentar cobrir toda a zona de larga atribuição que a Constituição dá, o TCU precisa, sim, reforçar em cada cidadão brasileiro a convicção de que é necessário fiscalizar os seus gestores públicos. E de que maneira a Corte de Contas pode fazer isso? Pode fazer isso abrindo ainda mais as contas da administração pública brasileira mediante critérios e métodos de transparência pública, porque é justamente provocando na sociedade esse sentimento de que dispõe de instrumentos para cada cidadão fiscalizar o seu gestor público, que eventuais denúncias podem chegar ao Tribunal de Contas e aí sim, mediante a utilização dos mecanismos disponíveis na lei, exercer uma fiscalização e um controle satisfatórios. Quando eu falo de transparência pública, eu também não posso deixar de falar, e pode parecer recorrente ou exagerado, mas é que eu tenho procurado contextualizar as minhas ideias com as minhas ações. Muitas vezes fazer o discurso é mais fácil do que executá-los, e eu tenho tentado mostrar aos senhores que o meu discurso é amparado em ações práticas. E quando falo de transparência pública, eu informo aos senhores que fui o autor e o relator da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que escancarou todas as contas do Ministério Público brasileiro para a sociedade, para que a sociedade pudesse fiscalizar esse importante órgão de controle. Eu caminho para o fim da minha exposição, senhor presidente, senhores senadores, reafirmando que, caso eu tenha o meu nome aprovado por essa Comissão de Assuntos Econômicos e caso o plenário do Senado entenda que o meu perfil é o que melhor se adequa ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, eu jamais esquecerei o compromisso que estou firmando aqui perante Vossas Excelências de honrar essa indicação que merecia até aqui e que espero receber a aprovação do plenário. E é para exercer essa honrosa missão de ministro do Tribunal de Contas da União que eu peço o apoio e o voto de todos os senhores e todas as senhoras senadoras. Eu gostaria de encerrar, senhor presidente, evidentemente me colocando à disposição de todos os senadores e senadoras para responder às indagações que considerarem relevantes. Muito obrigado.